Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Samuel, capítulo 30. Samuel 30. Todos acharam? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclá, que já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclaque, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Repita comigo: eu posso me reanimar no Senhor, meu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou ao Senhor. Repita comigo: eu posso consultar ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Agora, por favor, vai para o versículo 17. Davi encontra o exército dos amalequitas. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes falou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Repita comigo: posso tomar novamente tudo que o diabo me roubou. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Ore com o irmão que está sentado do seu lado. Se você estiver sozinho, senta do lado de alguém agora, e ore por essa pessoa em nome de Jesus. Ore por esse irmão, interceda por ela, por ele, para que o Espírito Santo ministre-lhe o coração. Como nós ouvimos na abertura desse culto, essa noite Deus quer operar cura, Deus quer reanimar o nosso coração, Deus quer reanimar a nossa força, Deus quer trazer de novo a visão para o ministério cristão. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra agora todo inimigo do Senhor. Nós declaramos agora a derrota do diabo nas nossas vidas. Pai, nós nos levantamos contra todo espírito de desânimo, Senhor, todo espírito de abatimento, de prostração. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra agora, Senhor, toda tristeza de alma, Senhor, todo pensamento fixo em perda, em nome de Jesus,
O Senhor é o Deus que renova as nossas forças. O Senhor é o Deus que traz ânimo novo no meio do seu povo. O Senhor é o Deus que traz ânimo novo no meio da sua igreja. Traga, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo para esse lugar. Vem sobre nós, ó Espírito Santo, e age na vida de cada um de nós. Repreendemos, ó Deus, todo espírito contrário. Bata em retirada. Bata em retirada. Alegra, Pai, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você veio aqui para ser abençoado por Deus? Quantos aqui vieram para receber a bênção do Senhor? Levante a mão e diga: eu quero ser abençoado. Eu vim aqui para isso. Falei, eu vim aqui para isso. Em nome de Jesus. Se você quer ser abençoado, Deus precisa trabalhar com uma área muito específica da nossa vida. Ele precisa trabalhar com as suas emoções. E às vezes para nós trabalhar com emoção é coisa complicada. É ou não é verdade? Olha para o irmãozinho que está do seu lado e fala, pergunta para ele, como é que você trabalha com as emoções? Você trabalha bem? Fala, você trabalha bem? Você vence bem o espírito de desânimo? Você já observou que desânimo é que nem praga de gafanhoto? É que nem gripe. Está chegando uma gripe nova, uma praga nova aí, né? Como é que é o nome dela mesmo? É bola? Não é coisa de futebol, né? Não é bola, é bola. Tudo porque na África o pessoal resolveu comer carne de macaco. Olha o rolo que deu. A vida humana é assim. De vez em quando surge uma coisa nova. Agora vamos dar uma olhada para esse grupo aqui. Olha como é complicado trabalhar com as emoções às vezes. Como nós não conseguimos trabalhar em certos momentos com as nossas emoções. Se você buscar um pouquinho, esses 600 homens que nós estamos ouvindo falar aqui, que se tornou exército de Davi, na realidade ele começou no capítulo 22 de 1 Samuel. 22 de Samuel, primeiro livro de Samuel. Dá uma olhadinha lá, são esses caras aqui que a Bíblia está falando. É desses homens aqui que nós estamos falando, é tudo gente muito boa, gente direita, certinha, né? Povo muito abençoado. Eu louvo a Deus e engrandeço o nome do Senhor, porque se Deus dependesse da nossa retidão nas emoções para poder ser utilizado por Ele, simplesmente Ele não poderia usar nenhum de nós. Deus nunca recebeu matéria-prima de boa qualidade, é na verdade. Todo ser humano que vai para Jesus, para que Jesus possa usá-lo, precisa passar por um processo de restauração. E esse processo de restauração inclui a tal da perseverança. Fala comigo, perseverança. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. Agora, como é que começa esse grupo? Começa assim, ó. Capítulo 22 de 1 Samuel. Versículo 1 e 2, diz assim, ó. Davi retirou-se, Davi está fugindo de Saul, ele vive escapando de Saul, porque Saul quer matá-lo. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Versículo 2, ajuntaram-se a ele, não só a família que estava ali agora na caverna, e ele fugindo, se escondendo, mas se juntaram a ele todos os homens que se achavam em qual era a condição desses homens. Como é que eles estavam? A minha Bíblia diz, eles estavam em situação de aperto. Fala comigo, aperta. E qual era o motivo do aperto? Era dívida. Eles estavam apertados porque estavam devendo. Só que naquela época, irmãos, não tinha banco para pegar dinheiro para pagar as contas. Sabe como é que a pessoa pagava a conta? Ela vendia a si mesma, a sua família, tudo. Ia servir como escravo. O que você acha disso? Em vez de renegociar no banco a sua conta, você vai se entregar como escravo, você se entrega, se vende como escravo para poder saldar a dívida. Eram homens apertados, com dificuldade financeira, mas não era só isso não. A dificuldade financeira levou eles também a um outro tipo de dificuldade. Olha só, e todo homem endividado que estava com ele em aperto, também se tornaram o quê? Homens amargurados de espírito. Fala comigo, amargurado de espírito. Me diz uma coisa, quando você está em dívida, você dorme direito? Não é de perder o sono? Isso não abala a gente espiritualmente? Imagina uma pessoa sabendo que está devendo, que não tem banco para pegar emprestado, não tem parente para pegar dinheiro emprestado, tem que se entregar como escravo para pagar dívida. Isso vai gerar uma pressão espiritual. Eles se tornam pessoas amarguradas. Por quê? Certamente eles estão pensando, puxa, mas aquele cara que me prestou dinheiro podia perdoar minha dívida. Mas nem todos têm um coração dadivoso, coração gracioso e perdoam aqueles que te devem alguma coisa. O homem é terrível na área do esquecimento. E muitas vezes na vida humana, nós temos facilidade de esquecer aquilo que
Deus fez para nós. Nós temos facilidade de esquecer as bênçãos que o Senhor determinou sobre a nossa vida, mas facilmente nos lembramos dos problemas diários. É ou não é verdade? Quando nós estamos com uma dificuldade, a gente não fica o tempo todo pensando nisso? Agora veja a situação, 400 homens, Davi está fugindo o tempo todo, ele acaba parando lá na terra dos filisteus, ele acaba pedindo ajuda ao rei Aques, ele vai se tornar desse rei seu escudeiro, seu guarda de segurança, guarda pessoal, porque o rei Aques vê em Davi um homem de confiança. O homem de segurança é alguém que vai cuidar da vida do rei. O segurança não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém que esteja disposto a dar a sua vida pelo rei. E Aques vê em Davi um judeu, e nós sabemos que filisteus e judeus nunca foram bons amigos, nunca foram de política de boa vizinhança, mas Aques vê em Davi um espírito reto. Ele traz Davi para junto de si. Quem Davi leva com ele? Seu exército pessoal, 400 homens. Agora, Davi é um homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Será que eu prego nessa noite para pessoas que querem ter um coração aprovado pelo Senhor? Quantos aqui gostariam de ter um coração aprovado pelo Senhor? Quem quer ter um coração aprovado, diga eu quero. Se eu quero ter um coração aprovado pelo Senhor, eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Fala comigo, se eu quero que Deus me aprove, alguém quer aqui que Deus se aprove? Porque o dia do encontro com o Senhor, nós vamos ouvir duas coisas do Senhor. Quais são elas? Aprovado ou reprovado. Tem uma terceira chance? Não tem. Ou Deus vai te aprovar, me aprovar, ou Deus vai nos reprovar. Amém ou misericórdia? Quantos se consideram aprovados aqui? Quantos se consideram aprovados? E agora ficou difícil. Pastor, não sei. Você vai saber. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Quando ele está com o rei Aques, ainda que esteja no exército filisteu, servindo como escudeiro, nós não entendemos bem como é que faz isso, mas Deus está fazendo. Porque Deus vê um coração reto dentro do peito de Davi. Aquele exército de 400 homens da caverna de Adulão, já não é mais 400 homens, agora ele já está saindo de lá. Há um problema ali nos príncipes dos filisteus, eles ficam com medo de Davi. Falou, esse cara é muito esperto, é bom de espada, se ele resolver fazer uma revolução aqui, vai ser um problema para nós. Não chama mais ele para a batalha, dispensa Davi. O rei Aques vai e fala, Davi, olha, os príncipes dos filisteus estão com medo de você. Eu até gosto de você, Davi, você é um cara legal. Confio minha vida a você, mas não os meus príncipes. Então, sou obrigado a pedir para que você volte para casa. Falei, então você volta para a tua casa. Aques falou isso, e Davi voltou. Não entendeu muito bem o que estava acontecendo, como nós também não entendemos muito bem algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas Deus está nos preparando para algo maior e melhor. Eu creio, quando a palavra de Deus diz, tudo aquilo que acontece comigo e com você, Deus tem um propósito. Vai colaborar para o nosso próprio bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Você daria glória a Deus? Mas está fraco. Gente, nós temos, quando o cristão dá glória a Deus, tem que fazer tremer o inferno. Você dá glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus que ele merece? Agora o que acontece? Davi está voltando para a cidade que o próprio rei Aques deu para ele, essa tal de Ziclague. Difícil pronunciar, né? Ziclague, fala comigo, Ziclague. Não é Ziglag, é Ziclá, com C. Ziclague. Ziclague significa caminho tortuoso, caminho curvo, serpenteado, dificuldade de acesso. Quando ele está retornando para casa, antes que ele retorne com seus 600 homens, o que acontece? Esse exército aqui, exército inimigo, os amalequitas. Os amalequitas, se você não se lembra, eles são filhos de Esaú. Na Bíblia, Esaú era irmão de quem? Era irmão de Jacó. Qual é a história de Esaú? Esaú vendeu o seu direito à primogenitura por um prato de leite. Você lembra disso? Em outras palavras, Esaú era um homem que não tinha caráter. Ele não era um homem perseverante. Na situação de crise, ele se dava ao caminho mais rápido. Ele só queria se livrar do problema. E ele se livrou da sua herança por causa de um prato de lentilha. Ele não fez um grande negócio?
Ele não era um tremendo negociador? Você faria um negócio desse? Se a fome apertasse, você abriria mão da sua herança por causa de um prato de comida? Esaú fez isso. Esaú é o retrato do homem que não tem discernimento das suas ações. Ele não pensa nas consequências. Ele não pensa no seu próprio futuro, nem na sua família. De Esaú, irmãos, vai surgir um seu filho chamado Amaleque, que vai dar origem aos amalequitas. Para você ter ideia, quem é Amaleque, esse exército amalequita é como se fossem os bárbaros da história que nós ouvimos. Quando eles passavam por alguma cidade, eles passavam sem nenhuma piedade. Eles faziam questão de fazer o que nós vimos aqui que fizeram em Siclag. Destruíam a cidade, punham fogo. Espírito de destruição. Detalhe, gostavam de fazer escravos. Aqueles 600 homens estão voltando para casa. Mas quando eles estão lá, Siclag é um caminho defeituoso, tortuoso para chegar. Quando eles olham em direção à cidade, o que eles veem? Fumaça. Pensaram pior. A nossa cidade, nossa família. Quando eles chegaram, imagino que deve ter chegado correndo, já se apurando o passo para chegar lá e ver o que tinha acontecido. Quando chegaram lá, tudo queimado, destruído. Tudo destruído, mas o que estava faltando? Os corpos das suas famílias. Davi até então, havia sido usado por Deus para tirar aqueles homens de uma situação de aperto, uma situação de penúria, de dificuldade, uma situação de espírito oprimido, e havia levado eles para um lugar de segurança. Mas agora, porque o diabo se antepôs entre Davi e seu exército, e isso acontece nos nossos relacionamentos. Deus, a Bíblia é muito clara em Tiago, ela diz que Deus a ninguém tenta. Você crê nisso? Deus não tenta a ninguém, mas Deus prova a todo aquele que diz que crê nele. Toda fé será aprovada. Se eu digo que creio em Jesus, posso me preparar. A provação virá. Você crê nisso? Mas existe uma diferença entre tentação e provação. Qual é? O diabo nos tenta para nos destruir. Mas a aprovação de Deus sobre a nossa vida vem para aperfeiçoar o nosso caráter, para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar pessoas iguais a Jesus Cristo. E parece que Deus não tem outro meio de aperfeiçoar o nosso caráter que não seja pela aprovação. Eu não gosto de provação, e eu tenho certeza que você também não. Alguém que gosta de ser provado? Ou dou glória a Deus porque eu passei por uma aprovação hoje. Mas a Bíblia afirma, não sou eu que digo, por favor, vá na epístola de Tiago, agora no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre isso. E nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a aprovação. Capítulo 1 de Tiago, versículo 2. Por favor, abra sua Bíblia lá. Tiago, capítulo 1. Os benefícios das provações. A tentação não traz benefício nenhum. O diabo, quando consegue gerar concupiscência no nosso coração, quando ele consegue ganhar a nossa atenção, quando ele consegue amargurar a nossa vida, falta de perdão, relacionamento destruído e por aí vai, coração sem esperança, nós ficamos caídos e prostrados. Coisas piores irão acontecer. Aonde há raiz de amargura, nesse lugar há coisas terríveis acontecem. Mas não é assim com a provação que Deus permite que aconteça conosco. Capítulo 1 de Tiago, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, Deus te prova com um propósito. Deus estava provando aquele dia o coração do seu servo Davi, junto com seus 600 homens. Qual é a confirmação da aprovação de que Deus alcançou o seu propósito? A aprovação confirmada por Deus, parte final do versículo 3. Produz o quê? Perseverança ou? Olha para o irmão do lado e fala assim, mano, como é que tá? Você é bem paciente, né? Você tem paciência? Irmão, sem dúvida nenhuma, essa é uma das áreas mais difíceis da nossa vida. Quando você está numa aprovação, você não quer sair dela logo? Quer ou não quer? Você não fica doidinho para se livrar do problema? Todos nós queremos. Todos nós queremos que provação mexa com a gente.
A provação mexe com o nosso interior, e Deus tem esse propósito mesmo. Deus quer mexer com o que está no nosso interior, ou seja, Ele quer mexer com aquilo que está dentro do nosso coração. Muitas vezes, o nosso coração nos engana. Nós somos levados por caminhos que não são caminhos de vida, são caminhos de morte. Aquele dia havia 2 caminhos para Davi trilhar, caminho de vida, mas ele também viu a morte muito próxima de si. O versículo continua. A provação, depois que ela é confirmada, ela produz perseverança. A perseverança tem a ver com algo que nós não nos apercebemos muito. Na realidade, perseverar significa colocar inteligência nas emoções. Repita comigo. Perseverança significa colocar inteligência nas emoções. O que é isso? Isso quer dizer que alguém que vive em perseverança, tem paciência, jamais se deixará dominar pelas suas emoções. As emoções não o dominam, é o contrário. Ele domina as suas emoções e dá um destino seguro para elas. Ele não faz o que as suas emoções estão pedindo para fazer. Ele não faz o que o seu coração grita para fazer. Quando alguém se sente ofendido, logo o coração humano pede por justiça. É ou não é verdade? Vingança. Eu tenho que fazer alguma coisa. Claro que você pode fazer alguma coisa, querido. Você pode fazer sim, mas você não pode se vingar. A Bíblia nunca nos dá liberdade de nos vingarmos. Nem a mim, nem a ninguém que crê em Jesus. Deus nos exorta nesse sentido. Ele diz, não são vocês que vão se vingar. Quem vai se vingar? É Ele. Ele diz, não fique preocupado com isso. Não faça disso o teu caminho de vida. Não faça disso o teu objetivo de dia a dia. Não se preocupe com os seus adversários. O Senhor diz, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Amém, igreja? É para ficar perdendo tempo com isso? Mas nós perdemos. Davi naquele dia tinha 2 caminhos a trilhar, o caminho de vida, mas também estava percebendo que a morte estava muito próxima dele, porque numa situação de crise, isso é bem humano, mas é humano carnal, não é humano espiritual, não é coisa de filho de Deus. Quando a gente está vendo um momento de crise, nós logo procuramos um culpado, alguém fatalmente é responsabilizado pela nossa crise. E os 600 homens de Davi, quando viram aquela situação difícil, logo chegaram a uma conclusão rapidinha. Quem é o culpado? O nosso líder. Davi é o culpado. Por quê? Ele nos tirou de casa, nós deixamos a nossa família aqui, fomos servir ao rei Ax, não estávamos aqui para proteger a nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar das nossas mulheres, cuidar do nosso filho, isso não é papel de pai? Mas aonde os pais estavam? Prontos para a guerra. Quando retornam, os amalequitas, que representam Satanás e seus demônios, chegam antes, destroem a cidade, pegam suas famílias, levam embora. Irmãos, há algo muito precioso para um cristão depois do Senhor Jesus Cristo, é a nossa família. A minha família é especial para mim. Eu tenho certeza que a tua família é especial para você. Você ama a sua família? Você ama a sua casa? Mas quando você olha para a sua família, algumas famílias, glória a Deus, porque algumas outras famílias já confessam, já vivem e já servem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas algumas famílias, alguns membros de família ainda não reconhecem o senhorio de Jesus sobre a sua existência. Estão ainda nas mãos dos amalequitas, na mão do inimigo. E quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, olhamos para os nossos queridos, o nosso coração se angustia. Irmãos, em nome de Jesus, eu abro meu coração diante da minha igreja, a qual pastorei com amor e dedicação. Eu não aceito a ideia de um dia ir para o céu e não encontrar lá cada um dos meus irmãos. Eu vou para o céu, mas a minha família vai junto. Você aceita a ideia de que você vai para o céu, porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas você aceita a ideia de que alguém da sua família não esteja lá? Se você está enxergando assim,
você está abrindo mão das promessas de Deus sobre a sua casa, porque a Bíblia é muito clara quanto a isso. Deus não quer ganhar apenas você que me ouve nessa noite, ou que me ouve em qualquer tempo. Deus também quer ganhar a sua casa, e a sua casa inclui cada um dos seus irmãos e parentes. Amém, igreja? Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode te usar para fazer isso? Pastor, mas eu estou lutando com isso há tanto tempo. Há tanto tempo tenho orado, há tanto tempo tenho feito campanha, há tanto tempo tenho buscado. Meu irmão, o caminho é esse. Nós temos que usar as armas de Deus, mas nós temos que continuar lutando pela nossa casa. Não olhe para o problema. Quando há uma dificuldade, logo nós vamos procurar um responsável. Alguém vai ter que pagar literalmente o pato da situação. É assim que o ser humano é. Quando aquele povo chora desesperadamente pela perda da sua casa, pela perda dos seus parentes, pela perda das suas esposas e filhos, choram até não ter força mais para chorar, não tem mais lágrima nos olhos, é uma situação angustiante, e por não verem uma saída para o problema, falar, a culpa é de Davi, que nos levou para a guerra. Davi também ficou angustiado com tudo aquilo, porque ele viu a sua vida em risco. Irmãos, nós estamos no negócio, eu estou no negócio e eu sei disso, e você tem que ter consciência disso também. Nós estamos envolvidos num negócio que é muito maior do que nós movemos, nós mexemos com coisa muito maior do que nós, muito maior do que a nossa capacidade de pensar, muito maior do que a nossa capacidade de fazer, muito maior do que a nossa capacidade de pedir ou de ser. Irmãos, nós lidamos com o mundo espiritual, a igreja de Deus luta com o mundo espiritual, nós lutamos contra um ser que é muito mais inteligente do que nós, que nos viu ser criados, que nos viu nascer, conhece o dia do nosso nascimento, conhece-me muito bem, a mim e você. O nome dele é Satanás, é diabo, e ele fica o tempo todo procurando uma brecha na nossa vida, para nos destruir, e se encontrar, ele vai entrar por ela. Foi um minuto de bobeira, foi um momento, um descuido de Davi, 3 dias ele levou para chegar lá. Quando chegou lá, a família já tinha ido embora, escrava, estabelece aquela crise. Mas Davi é um homem diferenciado, não é um homem qualquer, e Deus quer fazer de mim e de você, homens e mulheres diferenciados na face da terra. Vocês ouviram? Deus te chamou nessa noite, porque Ele quer fazer de você, um homem, uma mulher, diferenciado na face da terra. Não é porque nós somos diferentes, mas porque o Deus a quem conhecemos, o Senhor das nossas vidas, é um Senhor diferente. E Deus não apenas contempla nossas dores e tristezas, Deus não apenas olha para o nosso sofrimento, Deus não olha para as nossas angústias, Deus apenas não olha com as nossas lágrimas, não apenas recolhe as nossas lágrimas, é muito mais do que isso. Se você não entendeu ainda, entenda, abra os seus olhos e entenda. Deus quer mudar a nossa história na face da terra, Deus quer entrar na nossa história. Jesus quer entrar na nossa história hoje. Talvez você veio para esse culto já desacorçoado com algum problema na sua casa, está angustiado por problema financeiro, problema emocional. Irmão, dívida, aperto, angústia, que provação. Quantas coisas acontecem? A saúde vai embora, é roubada. A paz vai embora, é roubada. A alegria vai embora, é roubada. Davi é um homem diferente, porque depois do choro, e a palavra garante isso, não sei o que falo, o nosso choro pode durar uma noite. Irmão, se necessário for, passemos a noite chorando, mas fique tranquilo, a promessa de Deus para mim e para você é, a tua alegria vai chegar no amanhecer. A tua alegria vai chegar no amanhecer. Amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã nós vamos sentir alegria. Podemos estar chorando e angustiados hoje, mas amanhã vai ser um dia melhor. Davi também chorou até não ter mais onde, não ter limite para as lágrimas, até as forças se cessarem, que desespero. Mas na vida de todo mundo, todo ser humano, há um momento que as lágrimas devem cessar. Não sou eu que digo, são os especialistas da área de dor. E acontece dentro da família. Que a dor mais terrível que nós vamos sentir é a perda de ente querido.
Em primeiro lugar está pai e mãe. Quem já perdeu o pai e mãe no sentido de vê-los morrer, sabe do que eu estou falando. Como é doloroso ver um pai e uma mãe morrer. É ou não é verdade? E há pais que dizem que, ainda apesar da dor, é melhor ver um pai partir do que ver um filho partir. Como dói o coração de um pai. E alguns pais, ouvi isso da boca de alguns pais que perderam filho. Falou, pastor, essa não é a ordem natural das coisas. Porque a ordem natural de perda é, primeiro parte o pai, parte a mãe, depois vai partir o filho, e não o filho partir primeiro. Que dor dilacerante no peito. Que angústia, que desespero. O choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas há um momento que as lágrimas vão cessar, porque o Senhor vai entrar na nossa história e vai mudar isso. Ele quer consolar e confortar o nosso coração. Final daquele dia, as lágrimas cessaram. E a Bíblia é muito clara. Davi buscou ao Senhor, e no Senhor, Deus reanimou as suas forças. Ninguém vai para o combate desanimado. Nenhum soldado vence uma batalha se esse soldado não estiver entusiasmado. Fala comigo, entusiasmado. Sabe o que significa a palavra entusiasmado? Significa enteos, do grego, quer dizer em Deus. Eu não tenho força para mudar o que eu sou. Você não tem força para mudar o que você é. Eu não tenho força em mim mesmo para mudar, para controlar o meu coração. Você também não tem. Mas o Espírito Santo de Deus quer ter sob seu controle todas as minhas e as suas emoções. E se você deixar, Ele vai controlar. Quando a palavra diz que ele se reanimou no Senhor, foi o que Davi fez. Ele não ficou reclamando da situação, murmurando, falou, ai meu Deus, vou morrer, querem me apedrejar. Talvez eu fizesse isso, talvez você fizesse isso. Deus foi lá no âmago do ser desse homem. Como se Deus falasse para ele, eu sei que você está sofrendo, Davi. Eu sei que você está sofrendo. Davi, você quer ganhar ou quer perder essa batalha? Se ele olhasse para a circunstância, ele já era um derrotado. Não tinha mais casa para morar, não tinha cidade, não tinha mais nada. Comida, foi tudo levado embora. Não tinha animal, não tinha mais nada. Tudo contra. E a circunstância da nossa vida que parece que está tudo contra. Mas se nós permitirmos que o Senhor entre na nossa história, Deus vai renovar as nossas forças. Deus quer renovar as suas forças nessa noite. Ele quer te dar ânimo. Talvez você esteja nesse culto pensando o resultado das eleições. Será que está? Querido, vou dizer uma coisa bem simples para mim e para você. Não é um presidente o mais ou a menos que vai resolver o problema do país chamado Brasil. O que vai resolver o problema da nossa pátria é o Brasil um dia reconhecer que sobre a sua existência existe um Deus que é Senhor. E esse Deus quer interferir na história da nossa nação. Nós precisamos de uma pessoa que creia nisso e que viva professando e vivendo isso. E Deus vai mudar a história do nosso país. Não é apenas um homem que muda uma nação, não se iluda. Não sou eu nem você. Mas Deus quer reanimar as nossas forças. Você veio aqui nessa noite. Deus está te perguntando, você quer que eu reanime as suas forças? Quantos que gostariam que Deus reanimasse suas forças? Gostariam de ter mais força do que tem tido? Enfrentar o problema de frente, sem fugir. Irmãos, algo vai acontecer. Quando Deus reanima a nossa força, quando Deus controla as nossas emoções, faz de nós pessoas perseverantes. Qualidade do perseverante, ele nunca desiste. Haja o que houver, ele nunca desiste. Ele sabe que Deus está no controle e Deus vai cumprir o que Ele determinou para a minha vida. Irmão, eu não sei, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer comigo nos próximos anos. Você também não sabe, mas uma coisa eu sei, o alvo que Deus traçou para mim e para você, haja o que houver, Ele vai me ajudar a chegar lá. Quantas vezes a gente passa por coisas e fala, Deus, eu não pensei que fosse passar por isso. Eu, na verdade. Por que está acontecendo isso comigo? Deus, por quê? Não é por quê, querida, é para quê? Deus quer que você seja uma pessoa perseverante. Deixa Ele te ensinar.
a ter controle sobre as suas emoções. O que você está sentindo? Existe uma linha muito tênue entre amor e ódio. Agora, não existe linha nenhuma no mundo espiritual entre bem e mal. É bem separado. Não existe como misturar as duas coisas. A Bíblia é muito clara. Ou é luz ou é trevas. Ou é bem ou é... Aquela história de yin e yang que os orientais contam, conversa. Isso não existe. Não existe tão bem que seja totalmente puro e tão mal que não seja totalmente mal. Não é isso que a Bíblia fala. Ou é luz ou é... Ou nós estamos planejando para o bem, ou nós estamos planejando para o... Ou Deus governa a nossa vida ou não? Governa, não tem meio termo. E Davi tomou uma atitude aquele dia. Falou, Senhor, estou muito próximo da morte. Primeira coisa, reanima minhas forças. Quando ele se sentiu animado para buscar o Senhor, porque até para orar, para ler Bíblia, nós precisamos que Deus nos anime, não é verdade? Ou você nunca passou pela experiência de levantar de manhã e falou, vou fazer minha devocional? E bate aquela preguiça, que é quase que de cair o teto. Não é verdade? Que coisa séria, meus amados. A preguiça é totalmente contrária à palavra de Deus. Uma pessoa entusiasmada em Deus, ela tem ânimo para fazer aquilo que nos liga ao Senhor. Quando pensamos na palavra e pensamos no Senhor, é de lá que vão sair as respostas para todos os nossos problemas e preocupações da vida. Nós paramos de buscar o Senhor, os problemas só aumentam. Nós buscamos o Senhor, os problemas só diminuem. É uma relação de relacionamento pessoal com o Senhor. Quanto mais Deus tem a minha vida, menos problema eu vivo na terra. Por quê? Porque Deus se torna o gerente das minhas coisas. Jesus quer cuidar de você. A pergunta é, você quer que Jesus cuide de você? Você quer que Jesus cuide dos seus problemas? Ou você quer continuar resolvendo tudo sozinho? O Senhor não te colocou na terra para ficar carregando peso. Se fosse assim, por que Jesus diria, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados? Ele diz, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nunca se preocupou com coisas dessa terra, nem com travesseiro para carregar. Nem um travesseiro Jesus levava consigo. Por quê? Porque ele tinha algo maior do que qualquer coisa material. Qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer a ele, qualquer tentação de Satanás. Porque o mundo pode estar morto no diabo, mas Jesus veio para mudar a nossa existência e nos trazer a alegria do céu. Isso anima a nossa vida. Depois de ser reanimado no Senhor, a palavra diz, ele pede para que traga uma estola sacerdotal que representa a presença de Deus. E ele ali consulta o Senhor, ele ora ao Senhor. Ele fala, Pai, o que eu devo fazer? O Senhor está vendo a situação do povo. Esses caras querem me matar. Estou ouvindo aqui o buchicho. Estão querendo me apedrejar. Eu estou animado para a batalha. O que eu devo fazer? Devo perseguir ou não devo, Senhor? O que eu tenho que fazer? Se você estivesse no lugar de Davi, você faria essa oração? Ou você sentaria e choraria? 600 homens, liderados por você, tirou de situação de aperto, deu para eles um lugar mais seguro, e agora eles querem te apedrejar, a não ser que você goste de morrer apedrejado. O que você faria? Davi, depois de ser animado no Senhor, ele orou ao Senhor, falou, Senhor, e agora? O que eu tenho que fazer? Ele falou, persiga o exército, persiga os amalequitas, vá atrás deles. Amado, quando o diabo mexe em alguma coisa que é tua, que foi Deus que lhe deu, não fique preocupado se vai voltar. Peça a Deus qual é a estratégia que você tem que usar para tomar de volta. Porque se o diabo tomou, está na mão errada. Se Deus te deu, devia estar na mão certa. Deus colocou na tua mão, pertence a você. Se o diabo tirou, em nome de Jesus, deixa Deus te animar. Vai buscar o que é teu. Deus é Deus de restauração. Se Ele está roubando a tua alegria de servir ao Senhor, perdendo o propósito da sua existência de glorificar o nome do Senhor, porque na tua família tem problema, no trabalho tem problema. Não existe problema que seja maior do que o nosso Deus. O nosso Deus pode resolver qualquer tipo de problema, mas tem uma coisa, Deus vai nos capacitar para esse confronto.
Deus vai nos capacitar para essa batalha, e foi o que aconteceu com o rei Davi. E quando Deus falou, persegue esses homens, eu imagino Davi se levantando diante dos 600, falando, ei pessoal, ei, vamos mudar a conversa aqui? Vamos mudar de assunto? Vamos parar de pensar no que nós não devemos? Vamos parar de planejar o que nós não devemos? O Senhor está dizendo que é para perseguir e buscar o que foi roubado. Pegue seu equipamento de guerra, vamos à luta. E a gente olha para o texto e não vê nenhum dos 600 dizendo, ei Davi, peraí, é porque não sei o que, por causa disso. Olha para o texto, versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens, não ficou nenhum para trás, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram, do exército inimigo. Nenhum dos 600 ficou para trás. Irmãos, em nome de Jesus, ouça isso. Se você está aqui nesse culto, nessa noite, Deus está te convocando a participar de uma batalha santa. Deus quer que nós nos levantamos para buscar aqueles que Deus nos deu. É tempo de lutar pela alma desses homens. É tempo de lutar pela alma da nossa família. É tempo de buscarmos ao Senhor. Os 600 homens, que há pouco tempo queriam matar Davi, se lembram qual a posição deles diante de Deus, na presença daquele líder, e todos saem para o confronto. Não fica nenhum sequer, nenhum fica na cidade, todos vão perseguir o adversário. Detalhe, quando eles encontram os adversários, só vai escapar quem está camelo, e olha que os camelos deviam ser ligeiros, hein? 400 dos inimigos conseguiram fugir, apenas esse. Todos os outros foram alcançados e mortos. Tudo por quê? Porque os amalequitas já deviam ter sido destruídos no passado, por Esaú. Mas Esaú não fez o seu trabalho, causando problema de novo aqui para o povo de Deus. Na sua família, quando você vê sinal de pecado e desobediência na palavra de Deus, tome suas providências. Não deixe o diabo cirandar sua casa. A sua casa não me pertence, assim como a minha não pertence a você. A sua casa pertence ao Senhor. Tudo que acontece lá dentro, seja de forma íntima ou não, deve passar pelo crivo do Senhor. Temos que cuidar das palavras que usamos, temos que cuidar dos sentimentos que possuímos, das nossas ações, se nós desejamos de fato que nós e a nossa casa venhamos servir ao Senhor. Quantos aqui gostariam de poder dizer sobre sua casa, eu posso dizer como Samuel disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e no final do seu ministério poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer ouvir isso da sua boca, Ele quer que você amarre isso no mundo espiritual, e você viva para buscar esse propósito na sua vida. Deus quer salvar a sua casa, Deus quer restaurar a sua casa. Você dá glória a Deus, irmão? Davi não conquistou nada sozinho. Assim como na igreja, em empresa, os grandes empresários estão descobrindo que não basta a pessoa ser inteligente, ter QI, né? A pessoa tem que ser inteligente, isso ajuda, mas não adianta a pessoa ser inteligente e ser desequilibrada emocionalmente. É necessário que ela tenha junto com o QI, o que é. Diga para mim, que é. O que é o que é? É o coeficiente de emocionalidade. O que é isso? É alguém que tem as suas emoções sob controle. Irai-vos e não pequeis. O que é isso? Você passa pela ira, mas eu fiquei com ira, mas não me vinguei. A minha ira não gera frutos. Passei uma raiva. E brasileiro, e todo mundo passa raiva na vida, não passa? Não tem nenhum problema você sentir raiva, passar pela raiva. O que você não pode? Você não pode permitir que a raiva te domine. Irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa. Se ficou irado, não fique com ela muito tempo. O sol não pode ficar mais do que um dia. Resolva logo o problema.
Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só, conversa com o teu irmão. Se o teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão. Conserto agrada a Deus. O conserto agrada a Deus. O que desagrada a Deus? A divisão. Estratégia do diabo. O diabo faz isso, divide para conquistar. Para que a igreja de Deus conquiste, nós não podemos estar separados. Nós temos que estar unidos, juntos. Foi por isso que Jesus orou por nós, para que nós fôssemos um. Jesus orou por mim e orou por você. Aqueles que viessem a crer no seu nome, sejam um, assim como eu sou no Senhor e o Senhor em mim. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Deus quer unir a sua casa ao redor de um líder. Acho que eu vou ficar com esse mesmo, tá bom, igreja? Estão me ouvindo bem? Obrigado, valeu. Deus quer reunir a sua casa ao redor de um líder, assim como usou a vida de Davi aquele dia, para ir buscar a sua família. Veja que ele não buscou a sua família, não, tudo que foi levado embora, ele trouxe de volta. Deus capacitou Davi com os mesmos 600. Todo mundo foi para casa, de novo, e tiveram que chegar lá em Ziglaque e reconstruir a cidade, para ter um lugar para ficar. Nós vamos conseguir, nós fomos chamados para vencer, mas nós temos que ser um com Cristo Jesus, amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, se você deseja que Deus te abençoe, que Deus restaure a sua vida, restaure as suas emoções, faça isso agora. Repense um pouquinho agora na sua história de vida, sua história familiar, pense um pouco. Deixa o Espírito Santo te fazer lembrar. Alguém ligado a você, seja da sua família ou não, pode ser um amigo, um parente próximo ou não. Você olha para essa pessoa e fala: Deus, eu não aceito a ideia de ir para o céu e não encontrar essa pessoa lá. Ele está longe do Senhor por causa do pecado, por causa do diabo. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me use para resgatar essa vida. Eu quero que o Senhor me reanime. Eu quero estratégia. Me dá uma estratégia, Senhor, para buscar essa vida, para salvar essa alma. Me dá uma estratégia, Senhor. Eu quero me dispor nas suas mãos, ó Pai. Eu quero entrar na peleja junto com os meus irmãos. Eu quero me apresentar ao combate. Quero me apresentar à oração, à intercessão, ao clamor. Usar as armas do Senhor para a peleja. Eu quero que o Senhor me capacite para o combate. Eu quero despojar o inferno. Quero trazer de volta aquilo que já foi meu. Eu quero buscar aquilo que ainda não é meu. Porque o Senhor disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E se você está disposto a entrar nessa peleja com o Senhor, eu quero te desafiar a sair de onde você está e vir para o altar do Senhor. E nós vamos orar juntos nessa noite.